Teoria atômico-molecular, também conhecido como cálculos químicos, ou popularmente como MOL. A ideia inicial é através da unidade de massa atômica, indicado como, antigamente como UMA, e atualmente indicado simplesmente com a letra U. A unidade de massa atômica foi atribuída a 1/12 do isótopo do carbono 12. Então, a 1/12 do carbono 12 atribuímos a unidade de massa atômica. E aqui temos o grau de conversão da unidade de massa atômica em relação à massa em gramas. Essa massa atômica é a massa do átomo medida em unidade de massa atômica U, antigamente indicada como UMA. Por exemplo, o hidrogênio tem um valor de unidade, o oxigênio 16 e o carbono de 12. O que significa o valor do hidrogênio ser 1? Que ele equivale a 1/12 ao carbono 12. O oxigênio ser 16 equivale a 16 vezes 1/12 do carbono 12. Assim como qualquer outro elemento que fosse. Um elemento hipotético de massa 30, ele seria 30 vezes 1/12 do carbono 12. Assim como o elemento 36, seria 36 vezes 1/12 do carbono 12, mas pelo fato de 36 ser um múltiplo de 12, também poderia dizer 3 vezes o carbono 12. Aqui temos a representação do átomo de flúor, indicando o equilíbrio do flúor com 19 unidades de massa atômica. Então, aqui estamos entendendo que esse átomo de flúor tem 19 unidades de massa atômica. Na natureza, porém, quase todos os elementos químicos são mistura de isótopos de diferentes percentagens em massa, que chamamos de abundâncias. E é a partir daí que tem a diferença entre número de massa e massa atômica. Aqui o átomo de cloro tem número de massa 35 e aqui o átomo de cloro tem massa 37. As abundâncias são as percentagens com as quais existe na natureza, um em torno de 75% e outro em torno de 25%. E a partir daí é que se faz a famosa média ponderada para que se chegue ao valor de massa atômica que é indicado na tabela periódica. Você vai pegar o valor relativo de cada um, multiplicar pela sua respectiva percentagem de existência e dividir por 100. E esse valor aqui é atribuído ao valor de massa atômica. A massa atômica é obtida como a média ponderada das massas dos isótopos. Existe um equipamento chamado espectrógrafo de massas, que é o mais moderno usado para a determinação de massa atômica. Os átomos são ionizados, acelerados, desviados por um campo eletromagnético. Pelo desvio, pode-se calcular a massa atômica deste isótopo. Tá? Aqui nós temos já a referência de uma substância. Aí a gente já chama de massa molecular. Na verdade, vai ser uma soma de contribuições. Observem aqui, o hidrogênio tem massa 1 vezes 2, mais o oxigênio, que é 16 vezes 1, dá um total de 18. O ácido sulfúrico, o hidrogênio é 1 vezes 2, o enxofre é 32 vezes 1 e o oxigênio 16 vezes 4, totalizando 98. C8H18, a contribuição do carbono é 96, do hidrogênio é 18, totalizando 114. Repare que tem uma curiosidade aqui, ó. Esse composto é hidratado, tem moléculas de água. O que vai acontecer aqui? Você pegar a massa desta substância e somar com a massa de água multiplicada por 2. E o resultado disso é de 138 unidades. E em relação ao gás carbônico, aqui nós temos um equilíbrio. Ó. O gás carbônico, então, tem 44 unidades. Agora, cuidado. Esse nome massa molecular geralmente é utilizado quando temos um composto molecular. Quando a gente tem um composto iônico, a gente chama de massa-fórmula. Está indicado aqui a observação ó, para tratar de substância iônica. Tá? Só que nós precisamos relacionar as unidades científicas que temos na tabela periódica com a unidade de massa do nosso dia a dia. E para fazer essa interface, temos a palavra mágica mol. Então, mol é a quantidade de matéria do sistema que contém tantas entidades elementares quanto os átomos existentes em 12 gramas de carbono. Carbono 12. Técnicas modernas permitindo determinar que seu valor numérico é de 6,012 vezes 10 a 23 partículas e é chamado de constante de Avogadro. Então, repetindo, qual é a ênfase aqui? Mol é a palavrinha mágica, que vai poder relacionar as quantidades científicas de tabela periódica com as grandezas do nosso dia a dia, como a massa em gramas. Por exemplo, quando a gente consulta a tabela periódica e verifica que o ferro tem uma massa de 56, a gente vai dizer que cada átomo de ferro tem 56 unidades de massa atômica. Mas se a gente falar que temos 1 mol de átomo de ferro, aí já vamos dizer que são 56 gramas. Então, eu estou falando aqui da massa de um átomo e da massa de 1 mol de átomos. E essa massa de 1 mol de átomos foi chamada de massa molar. É a massa em gramas de 1 mol da substância, elemento, íon, etc. E geralmente está indicada em gramas por mol. Então, no slide anterior, vimos que hidrogênio, a massa de um átomo, era 1 unidade. Agora, a massa de 1 mol de átomos é de 1 grama.
Assim como o oxigênio era de 16 unidades. Agora a massa de um mol é de 16 gramas. Assim como a água. Vimos que a massa de uma molécula era 18 unidades. A massa de um mol de água são 18 gramas. Assim como o ácido sulfúrico, a massa de uma molécula era 98,1. Agora a massa molar é de 98 gramas. Para quem gosta de trabalhar com fórmulas, temos uma relação matemática aqui. O número de mols é a massa da amostra, agora tem que ter cuidado, necessariamente expressa em gramas, dividido pela massa molar, a massa de cada substância que você vai consultar a tabela periódica. Alguém vai dizer assim, poxa, mas na tabela periódica o valor de massa é o de cima ou de baixo? Não importa. O valor de massa é o maior e o número atômico é o menor. E se você prestar atenção, você vai perceber que na tabela periódica, ela está organizada em ordem crescente de número atômico. Primeiro vem um, depois vem um 2, depois vem um 3. E a massa atômica indicada na tabela muitas vezes pode vir com valores quebrados. Tá? Na sequência, o que é que nós temos aqui? O chamado volume molar. O chamado volume de um mol. Volume molar de qualquer gás em determinada temperatura e pressão. É o volume de um mol. Só que normalmente nos exames de química a gente trabalha com o volume nas CNTP. E os valores, o valor na verdade que a gente assume é de 22,4 litros nas CNTP. Retomando, CNTP quer dizer condições normais de temperatura e pressão. A temperatura é de 0 grau e a pressão é de 1 atm. E um mol de gás, sempre fazer referência a um mol de gás, vai ocupar na CNTP 22,4 litros. Alguns autores, atualmente, em virtude de ter uma certa conversão de unidades de pressão, estão assumindo também o valor 22,7. Mas a maioria dos exames ainda aborda o valor de 22,4. Então, vamos apresentá-lo como 22,4. Tá? Na sequência, temos aqui as chamadas relações de equivalência. Cada mol, nós temos 6,02 vezes 10 elevado a 23 partículas, que a gente vai relacionar com a massa molar, necessariamente em gramas, e para um volume de gás na CNTP de 22,4 litros. Então, essas relações aqui são muito importantes, porque são a partir delas que desenvolveremos os nossos cálculos químicos, ok? Cada mol, seja mol de átomos, 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Cada mol de moléculas, 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Sempre que eu falar em mol, estarei falando em massa molar, massa de um mol. E essa massa necessariamente tem que ser expressa em gramas. E aqui, ó, 22,4 litros, chamando a atenção que esse volume só pode ser de quê? Se for de gás e se estiver nas CNTP.